Saldívia no Rio de Janeiro, amigo vascaíno, finalmente o nome tão desejado pelo técnico Fernando Diniz. Departamento de Futebol do Vasco da Gama desembarcou na cidade carioca para realizar exames médicos e assinar um contrato com o nosso Cruz Maltino aqui nesse Acorda Vascão, é claro. Eu vou trazer todos os detalhes para você, além disso também, trazer informações importantes sobre Pablo Verratti. Olha, amigo, a novela aí se tratando da saída do jogador ganha novos capítulos, tá? E até mesmo o próprio atleta se manifestou ontem à noite. Saída iminente, tá, amigo? Eu vou falar sobre isso. Mas, enfim, né? Muitas outras novidades. Um Acorda Vascão que chega aí pra você bastante agitado nessa sua manhã de sábado. E, é claro, eu já te digo um conselho. Você não pode perder, tá? Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, amigo torcedor Cruz Maltino. E bom, quero iniciar primeiramente aqui este Acorda Vascão falando, né, sobre Alan Saldívia, pois o zagueiro uruguaio de 23 anos de idade deixou o Colo-Colo, deixou o território chileno na noite de ontem e desembarcou em terras cariocas no finalzinho, inclusive, da sexta-feira, quase início de sábado, né? 11h50, Alan Saldívia chegou aqui ao Rio, deu aí a primeira entrevista falando as primeiras palavras com o mais novo reforço do Vasco da Gama. Ele chega ao Rio para, ainda nesse sábado, realizar exames médicos e assinar um vínculo contratual pelos próximos 3 anos com o nosso Cruz Maltino. Além dessa assinatura pelos próximos 3 anos, há também a opção de renovação por mais uma temporada. Na sua primeira declaração como jogador do Vasco, Alan Saldívia disse que é um atleta que tem característica de jogar forte e confirmou que o técnico Diniz entrou em contato com ele durante a negociação. Falar muito sobre isso, mas antes quero trazer aí as primeiras palavras de Alan Saldívia como novo reforço do Vasco da Gama. Se liga só. Bueno, buenas noches, tudo bem? Como estás? Aqui no meio, por favor, obrigado, graças. Vamos lá, Amadeu. Boas noites e bem-vindo, Alan, meu portunhol. Como definirias tu estilo de juego para la afición del Vasco? Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, creo que me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte, bueno, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque y bueno, luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, bueno, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo y creo que es lo que me define un poco. Saldívia, o Diniz, Fernando Diniz, já falou que é um entusiasta do seu estilo de jogo e essa negociação também teve muitas idas e vindas. O quanto de esforço você fez para estar no Vasco e como que vai ser bom para você trabalhar com o Fernando Diniz? Bueno, sí, Diniz se ha comunicado conmigo también, claro, y bueno, creo que yo hice un esfuerzo también de mi parte, de lo que me tocaba a mí, siempre respetando el club también que estaba. Creo que bueno, estoy muy entusiasmado con que Diniz también se haya comunicado conmigo y que bueno, podamos elevar mi nivel a lo que él me ayude. Uma última palavra para os hinchas do Vasco? Bueno, que estén contentos, que
que estén tranquilos, que siempre voy a dejar todo en la cancha y que siempre va a ser así, de corazón y la actitud siempre va a estar. Eso. Muchas gracias. É, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Alan Saldívia, as primeiras palavras, inclusive, do mais novo reforço do Vasco da Gama. Informações aí do GE é que a diretoria Cruz Maltina fechou a compra em definitivo, 55% dos direitos econômicos de Alan Saldívia, tá? Posteriormente, a esse primeiro momento, o Vasco ainda poderá também adquirir uma nova porcentagem dos direitos econômicos do zagueiro. O Vasco entende que Alan Saldívia é um nome bom para a composição de elenco. É importante lembrar a todos vocês que hoje, né, pelo menos nesse início de temporada, o titular da zaga pelo lado direito tem nome, é o Carlos Cuesta, perdão, é o jogador que é o titular da posição, e o Alan Saldívia vem para disputar, cara. O Alan Saldívia vem para disputar a posição. E é um grande jogador. O Vasco ele ganha muito com a chegada do Alan Saldívia. Eu vi muita gente, né, através aí das redes sociais falando: poxa, que loucura que o Vasco está fazendo. O Vasco está insistindo demais num jogador que não tem necessidade. Cara, mas o Vasco ganha muito na zaga com a chegada do Alan Saldívia. O Vasco ele tinha em 2023, gente, Carlos Cuesta e Lucas Oliveira na zaga. Isso fechou o ano. Se a gente pega antes da janela do meio do ano, o Vasco tinha Lucas Oliveira e Hugo Moura na zaga. Essa era a dupla de zaga do Vasco. Olha aí, cara. João Vitor, posso ir até mais atrás. João Vitor e Lucas Oliveira. Foi assim que o Vasco começou. O Vasco entra em 2025 com João Vitor e Lucas Oliveira. E o Vasco chega em 2026 com Carlos Cuesta, zagueiro titular de seleção colombiana, e Alan Saldívia. Baita jogador. Alan Saldívia é muito bom jogador, cara. Jogador que se destacou no Colo-Colo, nome que está sempre no radar da seleção uruguaia, vem ao Brasil com um projeto de seleção e o Vasco ganha. Cuesta, se já jogava, tem que jogar agora 3 vezes mais, cara. Porque tem no banco um jogador que está doido para tomar a posição e tem totais condições, inclusive, de tomar a titularidade. E o Alan Saldívia, se ele quer conquistar a titularidade, ele tem que dar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais também. Que tem na zaga um baita jogador que é o Carlos Cuesta. Então é exatamente isso, cara, que faltava. O Vasco ele tá na zaga pelo lado direito muito bem servido. E é um tendo que jogar mais do que o outro. E quem ganha com isso é o Vasco da Gama, tá? Importante lembrar, o técnico Fernando Diniz foi o principal entusiasta da chegada da Alan Saldívia. O Diniz, quando viu o DVD do zagueiro uruguaio, tá? Até no meio do ano passado, se apaixonou pelo zagueiro. O Vasco até tenta a contratação da Alan Saldívia na janela de transferência no meio do ano passado. As coisas acabaram não andando à época, mas foi um jogador que desde o primeiro momento em que o Diniz olhou para ele, se apaixonou e tentou a sua contratação. E assim que a janela de transferências, né, abriu, após o término do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, a pedido do próprio Fernando Diniz, o Vasco retornou às negociações e fechou o contrato. Saldívia também gostou muito, tá, do projeto que foi apresentado pelo Vasco, pelo diretor executivo Admar Lopes, e desde esse projeto apresentado, o Alan Saldívia fez de tudo lá no Chile para tentar, é claro, né, a sua saída do clube chileno e automaticamente a sua chegada no Vasco da Gama. Tá aparecendo aqui até o áudio, né, do Alan Saldívia, que passamos aí agora há pouco para você. Para você entender até um pouquinho melhor quem é esse zagueiro, recentemente Felipe Melo, ex-zagueiro do Fluminense, que inclusive teve uma partida contra o Alan Saldívia no Maracanã em 2023, quando o Felipe Melo ainda vestia a camisa do Fluminense, falou um pouquinho sobre esse zagueiro e rasgou elogios, inclusive, ao novo reforço do Vasco. Então, acho importante trazer aqui para você ter um entendimento melhor de quem é esse mais novo reforço do nosso Cruz Maltina. Vi uma notícia agora aqui falando do Vasco, que tem interesse em Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo. Eu joguei contra o Colo-Colo, a última Libertadores que eu joguei, e vencemos 2 jogos. Vencemos por 3-2, se não me engano, no Maracanã, e vencemos por 1-0. Foi uma pressão maluca lá. E quando acabou o jogo, eu dei uma entrevista e falei na entrevista o seguinte: que se continuasse daquele jeito, evoluindo daquele jeito, aquele jogador, Alan Saldívia, iria para a Europa o mais rápido possível, porque é um grande jogador. Dito isso, depois não acompanhei, confesso que não deu para acompanhar o campeonato deles. Não vi esse atleta, não sei como está performando, mas segundo o que eu vi, joguei contra, cara, um grande jogador. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né,
essas foram as palavras de Felipe Melo. Então, Alan Saldívia chegando com moral no Rio de Janeiro. Tomara que vá bem, cara. Confiando muito aí no defensor, sinceramente. Eu acho que Alan Saldívia tem tudo para ter muito destaque, tá? Aqui no futebol brasileiro, ter muito destaque vestindo a camisa do Vasco. Eu acho que, cara, quem ganha mais aí é o Vasco e o torcedor. E ainda digo, tá? Tem chance do Vasco fechar o ano de 2026 com Alan Saldívia e Robert Renan formando o sistema defensivo. É a dupla dos sonhos aí do técnico Fernando Diniz, cara, que gosta de zagueiros construtores, né? E terá. Assim, se o Diniz gosta de zagueiros construtores, ele terá pela primeira vez, creio que em toda a sua carreira, 2 jogadores que têm exatamente essa característica de construção, cara. Cuesta é até muito construtivo, mas é um jogador de mais imposição física, né? Um jogador mais forte, tem uma boa condução de bola, só que o Alan Saldívia é muito diferenciado, amigo. O Alan Saldívia foi o jogador mais passador da Liga Chilena passada. Alan Saldívia foi o atleta que teve mais acerto de passe com o Colo-Colo na última temporada. Então, assim, é um jogador diferenciado nesse quesito. O técnico Fernando Diniz olha e acaba se apaixonando. Então, Alan Saldívia está no Vasco, chegou. Expectativa é que nas próximas horas, como eu trouxe a vocês, realize exames médicos e assine o seu contrato com o nosso Cruz Maltino. Animado? Coloque aí a sua opinião. Bom, se tem chegadas, tem saídas, né, cara? Que loucura, amigo. Vou colocar aí para vocês essas duas imagens lado a lado. Uma imagem em azul, a outra imagem em cinza. E ambas imagens compartilhadas pelo Pablo Verrete nas suas redes sociais. Uma é um copo e um coração partido. Vou explicar o contexto, tá? Esse copo foi um vídeo postado pela esposa de Verrete, a Joselina Bonetti. Ela reposta um vídeo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã. E ali está o copo do Pablo Verrete, né? E o Verrete, ele compartilha esse vídeo nos seus próprios stories, com um emoji de coração partido. É claro, o coração partido por conta da perda da final, mas um coração partido, amigo, que significa muitas coisas diante aí das informações que vem surgindo nessas últimas horas, da possibilidade bem real da saída do atacante argentino. E a outra é uma postagem do Verrete com os seus números, cara, pelo Vasco da Gama em 2025. O Verrete, ele fecha a temporada com 27 gols e 2 assistências em 53 partidas, números muito bons, né? Doido falar isso, mas números muito bons de Pablo Verrete. E aí ele compartilha ali essa postagem. O Verrete é um jogador que ele não gosta de assim, aceitar muitas críticas. Ele, desde o primeiro momento que foi criticado pela torcida, mostrou isso. Que, ao meu ver, essa postagem é um cutucão, né? Ó, tipo, vocês me criticam, alguns pedem minha saída, mas tá aí. Os números não mentem. Eu acho que é nesse sentido. E tudo isso acontece, amigo, em meio às informações que surgem nessas últimas horas, cada vez mais intensas, relacionadas à possibilidade real, iminente, de uma saída de Pablo Verrete. Ontem, inclusive, a informação do jornalista Arturo Maximo Rubim, da Rádio M1080 do Paraguai, é que o Cerro Porteño aumentou a proposta pela compra dos direitos econômicos de Pablo Verrete. Ou seja, amigo, tudo indica que em breve o clube argentino vai conseguir a contratação em definitivo, o clube paraguaio, vai conseguir a contratação em definitivo do atacante argentino. Verrete é um jogador que o Vasco da Gama topa fazer negócio. O Vasco entende que é um atleta com altos vencimentos e talvez, amigo torcedor Cruz Maltino, a melhor coisa nesse momento seja de fato, né, fazer um negócio pelo jogador. E a tendência é que isso seja feito, tá? O Cerro Porteño está vindo com força para cima de Verrete, além do Cerro, outros clubes também têm interesse na compra dos direitos da contratação, né, e compra também dos direitos econômicos do jogador dependendo do negócio. E o Vasco está disposto a aliviar a sua folha com a saída desse atleta. Então, amigo, a saída de Verrete se torna cada vez mais iminente. O jogador está fazendo aí essas postagens enigmáticas nas redes sociais, praticamente confirmando também que breve não estará mais presente no nosso Cruz Maltino. Fará falta? Deixa aí a sua opinião. É louco, né, cara? Começar um 2026 sem Pablo Verrete vai ser um pouco esquisito. O jogador aí que definitivamente marcou o torcedor Cruz Maltino, mas também
chegou ao seu final de ciclo no Vasco, essa é a minha opinião. E a sua? Coloca aí nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas desse sábado. Já estarei de volta com o nosso Fala Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.